Fala turminha, começando o nosso mini arrudeio de hoje, um arrudeio diferente. A gente vai conversar aí com a doutora Daniele Clímaco, que é pneumologista, sobre o assunto do momento, né? O assunto mais comentado do mundo nesses últimos dias, que é o coronavírus. Então, vamos lá na Clínica Respirar, conversar um pouco com Daniele Clímaco, que é pneumologista e especialista nesse assunto. Vai lá no YouTube, se não é inscrito, considera se inscrever, compartilha, curte os vídeos. Isso ajuda a gente a fazer mais conteúdo para o canal. Então vamos lá na Clínica Respirar falar sobre esse danado do coronavírus. Olá, você que está nos escutando pela rádio ou nos assistindo aqui pela internet. O assunto do momento hoje é o coronavírus. É o assunto mais comentado do mundo, na verdade, hoje em dia. E isso está causando aí um certo temor, porque escolas estão sendo fechadas, e eventos cancelados, enfim, empresas pedindo para muita gente trabalhar de home office quem pode, e isso está gerando aquele pânico, aquela coisa toda. E aí, doutora Daniele, por isso a gente veio aqui na Clínica Respirar em Recife conversar com a senhora doutora Daniele Clímaco, que é pneumologista, sobre esse assunto. Atualiza a gente, doutora, como é que está essa situação? É verdade sobre a necessidade de atualização, porque as informações estão sendo no mundo, estão sendo publicadas dia a dia e assim com informações novas a cada momento do cenário real, né? É considerado uma pandemia, não é mais assim só de um viajante de determinado país, não é. Então é uma doença que já se espalhou pelo mundo mesmo. E no nosso país chegou. Era só uma questão de tempo do ponto de vista epidemiológico. Inclusive, eu mesma tenho um vídeo recente em que eu disse que não era momento de se preocupar. E hoje eu já tenho que atualizar e dizer que sim, é um momento de preocupação. Agora eu acho bem importante eu dizer duas coisas aqui, importantíssimas. Uma é a pessoa que minimiza a situação. Isso é até comum do ponto de vista de comportamento humano. Aquilo que é desconhecido e que eu não sei muito bem o que esperar, eu posso minimizar. E isso traz um perigo, porque quando você não procura tanto o conhecimento suficiente que gera ações coordenadas, ordenadas de proteção, você fica vulnerável. O outro extremo é o pânico. Pânico gera ações desordenadas que não surtem um efeito benéfico. Então, nem um extremo e nem outro é o que se espera nesse momento. Então, a reação de um medo, ela é saudável e ela é protetora, porque evita problemas, a gente se protege, a gente evita situações que podem nos causar risco. Então, agora, o Brasil, sim, algumas cidades já com casos, e é aquela primeira fase, em algumas cidades como a nossa, que é de alerta e preparação e revisão diária de planos de contingenciamento, né? Você vai ter que conter o que é inevitável, nós já temos casos confirmados na nossa cidade, então é inevitável que a gente vai ter mais casos. O que a gente pode não ter? Que isso é o que a epidemiologia mostra e é o que a história recente mostra, porque é olhar os dados da China, é olhar o que está acontecendo hoje na Itália e hoje nos Estados Unidos e outros países. Então os países já estão aprendendo com os outros que tiveram que organizar ações para minimizar os custos. O que eu falo é custo com vidas. Né? O custo econômico, todos sabem que já existe, teremos, e tem os custos com vida. Então, assim, vamos dizer, se o Brasil vai parar, o mundo vai parar. Na verdade, esse vírus gosta de uma população que não para, gente.
o mundo já não para, o país já não para. Então, como a gente não para e vive em aglomerados, o vírus gosta disso. Esse vírus, ele tem uma transmissibilidade muito maior. Então, o crescimento dele é exponencial. 4, 8, 8, 16, e a conta cresce a cada dia de uma forma assustadora. Então, assim, a China viu 500 casos novos num dia. Hoje ela está vendo 5. Então, o sistema de saúde já acomoda e a população, do ponto de vista de comércio, começa a enxergar uma certa normalidade, que há dias atrás a gente viu que não foi assim. Eram as pessoas no isolamento social obrigatório. Então, é muito importante a gente olhar epidemiologicamente o que acontece nos países que o acesso hoje aí é livre. Então, inclusive o país, via Ministério da Saúde, que está assim, de forma transparente, atualizando e mostrando tudo o que está acontecendo e gerando informação para que a população tenha cuidado. E eu digo, a gente só vai conseguir vencer se cada um assumir a sua responsabilidade social, que é esse isolamento social. Então pensa comigo, a gente estava há poucos dias, até hoje, na nossa cidade, onde a gente tem várias pessoas com o celular juntas e vivendo já um certo distanciamento. Hoje, a gente pode aproveitar o uso do celular para ter muita aproximação daqueles que a gente não pode ter muito mais contato social de perto. É isso que se fala desse distanciamento social. Voltando para o ponto de epidemiologia, para traduzir isso de uma forma que você compreenda, você que está me ouvindo, o número de casos aumentando rapidamente, ao mesmo tempo, o sistema de saúde ele não consegue comportar. Então a gente sabe de fato que 80% dos casos vão passar como uma gripe, até alguns como um resfriado e vão ficar bem. 20%, e aí a população de mais idade, então vamos pensar acima de 60 anos e claro, com a mortalidade acima de 80 anos, chegando aí a 15%, que é muito, certo? Se a transmissibilidade é muito alta, eu vou ter muitos casos e muito mais casos graves. E desses, um percentual menor, mas precisando de assistência em terapia intensiva e ventilação mecânica. Vejam que recentemente a China chegou na Itália com respiradores para comportar agora a situação na Itália. São mais de 1.000 mortos e são os idosos que estão mais sofrendo. E claro, a gente vai entender que os idosos também têm mais comorbidades. Então, se você não tem 80 anos, tem um pouco menos, mas tem comorbidades, que sejam doenças cardiovasculares, diabetes, neoplasias, doenças pulmonares como asma, enfisema, bronquiectasias, essas pessoas estão mais sujeitas a apresentarem complicações pela infecção viral do novo coronavírus. Covid-19 é a denominação da doença causada pelo novo coronavírus, que gosta do pulmão. Então, ele faz uma pneumonia bilateral e que leva à insuficiência respiratória. Então, quando a gente pensa num plano de atenção, de precaução, em falar de etiqueta respiratória, em falar do isolamento social, a gente entende que a gente está pedindo a cada um que faça a sua parte em reduzir a chance de contaminar mais 4, mais 8, mais 16 pessoas a partir de um caso. Então, a gente reduz o número de pessoas que adoecem ao mesmo tempo. Quando o número de pessoas é muito grande, ou seja, essa curva é muito aguda, eu não consigo atender de forma adequada os casos, principalmente os casos graves. E ninguém quer passar por uma situação de não ter um leito de UTI e de não ter um ventilador mecânico para ventilar essa pessoa que pode precisar até de entre 4, 6, em alguns casos até 8 semanas
de terapia intensiva com ventilação mecânica. Então, não é à toa que chegaram ventiladores mecânicos doados pela China para a Itália, que hoje está vivendo um caos total lá. Então, a população está colaborando lá e a gente tem que aprender com isso. Os casos estão em São Paulo. São Paulo já está com a... Então, a gente tem aquela primeira fase de alerta, preparo. A segunda, que é essa contenção. Então, Recife já está com casos identificados, não é? E vivendo essa constante atualização do plano de contingenciamento para não ter um número grande de infectados. É isso que eu falei, a gente tem que diminuir essa curva, ela tem que ficar mais achatada, para dar tempo da gente tratar muito bem quem precisar, do ponto de vista do sistema de saúde, público ou privado, porque essa é uma doença bem democrática, não é? O sistema público ou privado está sendo acionado. Então, esse é o plano atual. São Paulo já vive a transmissão comunitária. Então, não é mais de quem chegou aqui, a gente tem os casos importados. Então, a gente não sabe ainda de casos que essa fase de transmissibilidade sustentada, que é a comunitária, é o que vive São Paulo. Então, as ações em São Paulo já estão sendo, mas a energia está sendo para isso, para conter o número de casos ao mesmo tempo. Então, lá, escolas estão fechadas, trabalhadores em casa, enfim, as empresas já estão acionando isso. E isso a gente tem que esperar e se preparar para que aconteça aqui. Então, quando a gente se prepara, não tem por que ter pânico. O pânico leva, de novo, a ações desordenadas. Aí, então, agora, eu vou comprar um monte de máscara, vai faltar para quem precisa. Então, eu convido vocês que estão me ouvindo a pensar, quem é que precisa muito mais? São os idosos, os seus idosos, junto de você. Então você tem que ter, e os idosos até que você não tem intimidade e que você possa ter. Eu acho que a gente pode ter uma gigante oportunidade de ter uma sociedade melhor pós-coronavírus. Se eu entendo que a minha responsabilidade individual é no coletivo, ou seja, etiqueta respiratória, eu vou lavar mais as minhas mãos, eu vou evitar agora, que é isso que o nosso Estado vai passar a divulgar a partir de segunda, campanhas, que a gente já leu, já foi publicado hoje mesmo, a comissão, né, que está organizando esse plano de ação, de contingenciamento em relação ao coronavírus, com o nosso governo e Secretaria de Saúde, foi publicado já hoje uma reunião com novas ações, que a gente vai ver pela mídia a partir de segunda, que é justamente evitar o aperto de mão, o beijo, que a gente é um povo mais caloroso. E isso está gerando em cada um novo comportamento de pensar no coletivo. E pensar no coletivo e também nas pessoas de mais idade. Então, você e muitos jovens que estão nos ouvindo, vai pensar, eu tô nos 80%, mas você certamente convive com pessoas amadas, com mais de 60 anos, com mais de 80 anos. Então, você pode ser o portador para um adoecimento grave e fatal de pessoas pertinho de você. Então, aí é não acordar tarde. Então, se a população entende que ela precisa agora encarar como algo sério, não é uma banalidade, e eu nem ir para o polo do pânico, então, eu não posso agora sequestrar todas as máscaras e usar. Então, o uso da máscara cirúrgica, ela vai proteger a pessoa que tem alguma imunossupressão por alguma doença, as pessoas que estão no tratamento quimioterápico, até independente de idade. Porque quando a gente fala de idade, é porque certamente as comorbidades, elas são mais prevalentes. Quanto maior a idade, maior a chance de você ser diabético, ter uma doença cardíaca, ter uma doença pulmonar. Então, essa população está mais vulnerável.
O álcool gel. Você tem que ter um álcool gel se você não tem acesso a água e sabão. Mas a lavagem prolongada com água e sabão, evitar levar mão ao rosto, enfim, isso vai ajudar em reduzir. Manter um certo distanciamento, que é em torno de 1 metro, né, das pessoas, e evitar, sim, as aglomerações. Ou seja, muito melhor que você evite agora o shopping, idas ao supermercado frequentes e sem o cinema. Então a gente tem que pensar, pode sim estar surgindo, isso a gente vai ter que ver com a história. O que vai surgir da população pós essa vivência? Pós-coronavírus, né? A Pós-coronavírus. cultura que vai deixar. Qual é a cultura que ele vai deixar, né? Podem ser coisas muito boas, né? Podem ser coisas muito boas. Depende de nós, depende de cada um. Então, o gestor, ele tem uma ação muito importante de informar com clareza. As sociedades médicas estão participando ativamente junto aos gestores, a gente tem acompanhado. Então, eu vejo realmente muita transparência, inclusive a gente está tendo cancelamento de eventos médicos, cancelamento de eventos esportivos, importa. Muitos sempre tem um impacto econômico e há uma briga muito grande. Então, o fato do povo hoje, mundial, ser uma população que justamente não para, é onde o vírus faz a festa, porque ele é de alta transmissibilidade. E uma coisa interessante é que, assim, não é só gotícula respiratória. Ele consegue estar na maçaneta da porta, né, ser viável ali por um tempo, horas. Então, maçaneta da porta, num elevador, numa superfície. Então, eu estou aqui conversando com você. Microgotículas estão aqui nessa superfície. A limpeza com álcool diariamente dessas superfícies faz parte. O álcool gel, sim, quando você não tem acesso a água e sabão. Então, essa corrida para comprar isso gera aumento de preço e gera uma situação desagradável. As pessoas não conseguem achar, como se só o álcool gel fosse o suficiente para que você não adoeça, e não é isso. Então, eu acho que a informação ela é extremamente importante, ela está sendo veiculada, a gente está em atualização de plano de contingenciamento diário, inclusive hoje estamos no sábado 14 de março, e novas ações do gestor local em Recife foram tomadas e vão ser anunciadas a partir de segunda com mais evidência, para que a gente tome todos esses cuidados. Não há um tratamento específico, há testes sendo feitos e uma corrida para a vacina, que vai chegar. Então, ano que vem a gente vai ter coronavírus. Esse é o coronavírus 2, mas a gente já tem coronavírus circulando. A gente já teve um surto de coronavírus 2002, mas era outro tipo, que foi a síndrome a respiratória aguda, foi a do Oriente Médio, 2012 outra, síndrome respiratória aguda grave. Então esse é outro vírus, porque os vírus eles vão fazendo suas mutações. O médico chinês, com 34 anos, que foi quem estava chamando a atenção, quem identificou que era um vírus diferente, ele faleceu, era um jovem, mas certamente ele teve uma exposição grande ao vírus e alguns jovens também faleceram. Profissionais do sistema de saúde na China faleceram. Então, veja, a gente não pode minimizar. E o que a gente tem que fazer agora? São os cuidados e cuidados com os nossos idosos, com os nossos queridos idosos. As crianças, elas adoecem também, não é que elas não adoecem, mas elas não têm, graças a Deus, não têm tido casos graves nas crianças. Muito cuidado com aquelas que têm alguma alteração na imunidade, alguma outra doença associada, e o médico dessas pessoas, hoje todo médico deve orientar seu paciente em relação à proteção adequada, comportamento adequado de cada paciente, né? Agora, todo médico, sim, hoje deve informar seu paciente a conduta adequada para cada caso.
Ok, muito obrigado, doutora Daniele Clímaco, que é pneumologista, sócia proprietária aqui da clínica Respirar, aqui em Recife. E é isso aí, pessoal. Foi bacana o nosso encontro com a doutora Daniele. Vale a pena seguir as orientações, ficarmos aí em alerta para monitorar os próximos capítulos desse coronavírus 2019 que está gerando tanto temor. Vale a pena manter o cuidado. Até mais, nosso próximo Mini Arrudeio.